Quando você pensa em um filme de terror, provavelmente vem em sua cabeça um filme que marcou gerações, mas que também nunca levou um Oscar. Sim, os filmes de terror são os mais injustiçados do cinema quando o assunto é temporada de premiações. Mesmo que vários deles possuam roteiros criativos e impactam diretamente o espectador, o gênero é simplesmente deixado de lado pelo Oscar. E hoje a gente vai mergulhar num mistério que assombra Hollywood há décadas. Mesmo fazendo muito sucesso, revolucionando o cinema, por que será que filmes de terror não ganham Oscar? Será que é preconceito? Será que o terror não é culto o suficiente? Ou tem algo a mais por trás disso tudo? É isso que a gente vai investigar no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! O Oscar, fundado em 1927, é a maior premiação do cinema, aquela noite em que são escolhidos os melhores filmes do ano. Mas, até hoje, a Academia indicou apenas 7 filmes de terror para melhor filme: O Exorcista, Tubarão, O Silêncio dos Inocentes, O Sexto Sentido, Cisne Negro, Corra e o mais atual, A Substância. E até agora, somente um filme levou a estatueta, que foi O Silêncio dos Inocentes. E convenhamos, vários desses filmes não são totalmente um filme de terror. Cisne Negro, por exemplo, possui um certo aspecto de terror psicológico, mas com um grande foco no drama. E Sexto Sentido, por sua vez, tá mais para um suspense e mistério. Mas, mesmo assim, ainda considerando isso, é inegável que o gênero continua sendo ignorado em grande parte das premiações. Mas afinal, por que o gênero do terror não entra pro Oscar? Bom, o terror, historicamente falando, era um gênero para o público, um gênero popular e não aquele feito para crítica. Por isso se criou esse estigma na indústria, de que filmes de terror seriam menos refinados ou menos sofisticados do que outros tipos de filmes. Então essa espécie de preconceito foi se espalhando pela academia e com o tempo acabou virando uma regra não escrita, um consenso. É como se o causar medo, entre aspas, fosse menos digno do que outras formas de impactar o público. E o que talvez seja mais curioso é que justamente esse descaso com as convenções é o que torna o terror tão único. O chamado causar medo, em alguns casos, não se limita apenas a susto e jumpscares, ele vai além, ele busca desafiar e provocar, explorando a mente humana, nossos medos e os dilemas que nos cercam. E para piorar, esse gênero ainda enfrenta uma visão limitada dentro da indústria cinematográfica. A visão tendenciosa de muitos jurados e críticos, sustentada há muito tempo, faz com que o gênero seja visto como superficial, focado em coleções de sustos baratos e rápidos, sem oferecer histórias profundas, ou seja, sem a complexidade de grandes histórias. Mesmo quando o filme entrega boa qualidade e inovação, ele é descartado nas premiações simplesmente por não seguir os padrões esperados. É claro que existem vários filmes de terror que apresentam uma qualidade duvidosa, com roteiros fracos, aquela história ruim, só com mortes e sustos previsíveis. Na verdade, isso representa grande parte dos filmes de terror, mais da metade se for ver. Mas aqui a gente se refere, claro, aos filmes de terror que, apesar de provocarem alguns sustos tradicionais, têm uma história sólida por trás, com personagens bem escritos, uma direção criativa e que infelizmente não possuem um devido reconhecimento. Aqueles filmes que conseguem ir além dos simples medos, sabe? O tipo de filme que oferece uma experiência profunda, abordando questões psicológicas ou até mesmo filosóficas. Um grande exemplo disso é a obra O Iluminado, de Kubrick, que foi adaptada do famoso livro de Stephen King. O longa é um verdadeiro clássico do gênero de terror, tendo muitas cenas aterrorizantes e marcantes para o cinema, como a clássica Here's Johnny! Sim, é um filme de terror, dá medo, traz sustos e tem uma direção impecável. Mas, surpreendentemente, o filme só foi indicado a uma categoria, melhor edição de som, e ainda por cima nem ganhou o prêmio. Ainda mais, o clássico Halloween de John Carpenter, que simplesmente reformulou o gênero slasher e deu origem a vários filmes que fizeram muito sucesso pela frente,
nem sequer foi indicado ao Oscar. Filmes de terror, e aqui vale até uma menção para comédia e ações, também são considerados, historicamente falando, menos prestigiados para o Oscar. A Academia sempre privilegiou filmes que tenham valor de produção, que tenham a ver com histórias marcantes. Se você for ver histórico de vencedores de melhor filme no Oscar, vai notar uma forte predominância de dramas, filmes históricos, biografias e obras com um apelo emocional ou social mais evidente. Essa preferência também reflete não só no filme como um todo, mas também nas atuações. Há uma forte tendência em valorizar performances dramáticas mais sutis, sem muitos exageros, o que faz com que atuações geniais como a de Jack Nicholson em Iluminado ou Anthony Perkins em Psicose sejam infelizmente deixadas de lado. Outra coisa que explica esse fenômeno é o fato de filmes de terror serem produzidos, na maioria das vezes, com um baixo orçamento e saírem aos montes, muitas vezes com atuações e roteiros questionáveis dirigidos por amadores ou pessoas decadentes na história de Hollywood que apenas querem lucrar com o filme. Um exemplo muito perceptível foi no auge dos slashers, em que saíram muitos filmes, principalmente continuações, de baixo orçamento e de baixa qualidade. Então, isso acarreta ainda mais para os críticos especializados deixarem de levar o terror tão a sério, vendo nele um mesmo padrão repetido exaustivamente, sem grande atenção ou cuidado por parte das produtoras. Por causa disso, infelizmente, vários filmes realmente diferenciados acabam passando despercebidos e muitas vezes jogados aos montes da mesmice, o que resulta, claro, em um baixo investimento em campanhas de premiação e pouca presença em festivais de prestígio. Resumindo, isso quer dizer que as grandes cerimônias acabam ignorando alguns excelentes filmes que surgiram de pequenas produções independentes somente por serem classificados por terror. E tudo isso é muito notável hoje em dia, porque esses filmes com uma pegada mais diferente tendem a atingir um mercado muito menor, pelo fato da crítica e também às vezes do próprio público achar que não passa de uma mesmice. E claro, existem vários exemplos. O Babadook, Corrente do Mal, Midsommar, Nós, O Farol, Hereditário, O Orfanato, Nope, Pearl e muitos outros. E ainda mais, a maioria desses filmes que foram lançados nesses últimos anos tem uma pegada inovadora, com várias críticas e reflexões que provocam a pessoa que está assistindo e trazem um desconforto também, fugindo totalmente do convencional, daquele padrão que se espera de um filme de terror. Como afirma o Lee Cronin, diretor do filme mais recente da franquia Evil Dead, o terror tem essa história de performances incríveis sendo negligenciadas durante o carrossel da temporada do Oscar. Para ele, o nível de roteiro e preparação necessários para dar vida a um personagem principal de um filme de terror nunca é considerado quando se olha para a construção de uma lista de os melhores do ano. É como se o terror fosse um vizinho estranho que alguém não quer convidar para uma festa. Na maioria das vezes, há uma falha em reconhecer o horror como um gênero que pode refletir sobre a condição humana e nossos medos primordiais, o que chega a ser um absurdo. Para Gary Sherman, famoso diretor de filmes de terror, por exemplo, esse gênero é um meio muito importante para transmitir uma mensagem, porque ele tem a capacidade de trazer uma reflexão, mas de uma forma escondida, disfarçada, abordando temas complexos de uma maneira única e diferenciada. Vale lembrar que, como eu já disse anteriormente, a própria academia também tem uma grande preferência em premiar filmes que retratam dramas, eventos históricos e, na maioria das vezes, filmes que retratam a própria história americana. Então, o gênero do terror, principalmente suas produções mais recentes como Babadook, Hereditário e Pearl, estão lotados de críticas ao modo de viver moderno, e a academia, vendo isso, acaba deixando esses filmes de lado, pois além de trazer à tona discussões que ela não quer resolver, de uma forma ou de outra pode afetar a visibilidade e a imagem que o Oscar e o próprio cinema têm. Sem contar, que os próprios críticos que debatem se vai ou não para o Oscar geralmente seguem grande parte dessa cultura. Grande parte dos integrantes devem pensar o seguinte: se filmes de terror nunca ganham Oscar, por que vão ganhar agora? Mas, mesmo sendo subestimado pela crítica,
é indiscutível que esse gênero é um dos mais importantes quando se diz respeito em sustentar a indústria da bilheteria. Enquanto filmes como Babylon tiveram grande prejuízo no ano de 2022, filmes de terror, mesmo que alguns tenham histórias questionáveis, fizeram grande sucesso. Para citar um caso, o filme Megan arrecadou cerca de 124 milhões de dólares com um orçamento de apenas 12 milhões. E o filme Barbarian arrecadou 45 milhões com um orçamento de 3,5 milhões de dólares. Ainda mais, dá para citar até mesmo Sorria, que com um orçamento de 17 milhões teve uma bilheteria de incríveis 200 milhões de dólares. É inegável que os filmes de terror também deixaram um grande legado em Hollywood e no cinema geral. Eles desempenharam um papel crucial na transição do cinema mudo para o cinema falado, especialmente com icônicos filmes de monstros da década de 1930, como O Médico e o Monstro, Frankenstein e Drácula, todos de 1931. Esses filmes não só foram um grande sucesso de público, mas também foram muito importantes para popularizar o gênero de terror como um todo, o tornando parte essencial da história do cinema. Mas um dos maiores erros desses filmes foi a criação de diversas franquias sem fim. Produtoras e diretores de filmes, tanto sobrenaturais quanto filmes slasher, viram que os filmes estavam fazendo tanto sucesso que decidiram fazer mais do mesmo, fazer continuações ruins somente para lucrar, comprometendo a qualidade desses filmes. E pelo fato do terror ser historicamente esnobado nas grandes premiações, os diretores desse tipo de filme são sujeitos a várias limitações, incluindo o próprio orçamento. É extremamente caro fazer uma publicidade para o filme, e essas limitações afetam direta e indiretamente no longa-metragem. Apenas para divulgar o filme é muito caro, e ainda tem a própria produção também, ou seja, isso vai afetar ainda mais o terror como um todo. Ainda falando do Lee Cronin, o diretor disse que mesmo que o terror continue sendo ignorado pela academia, ele não acredita que filmes de terror precisem da validação do Oscar para mudar o paradigma cultural. Não acho o Oscar ignorando o horror desanimador de alguma forma. Para mim, ao abordar um filme de terror, estou pensando sobre a natureza experimental dele e como isso pode se conectar e aterrorizar o público. Conseguir reunir um coletivo em um quarto escuro e assustá-los é a maior recompensa de todas. Então, como já vimos, são inúmeros os motivos pelos quais os filmes de terror normalmente nem são indicados ao Oscar. Mas não é por isso que devemos ignorar a grandiosidade desse gênero para o cinema. Mesmo o terror tendo sim seus filmes ruins, ele conseguiu movimentar grande parte da sétima arte, trazendo filmes icônicos como Halloween, que marcaram uma nova era para a indústria. O que é certo é que a cada dia que passa, o terror continua se reinventando e inovando cada vez mais. Mas o grande questionamento que fica é: será que o Oscar vai começar a mudar essa relação com esses tipos de filmes? Será que um dia voltaremos a ver filmes de terror ganhando o Oscar novamente? Bom, isso só o tempo vai dizer. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixe o like, se inscreva, aperte o sininho e também não se esqueça de compartilhar. Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!